Olá, eu me chamo Paula Silva e hoje eu irei falar de ligação química. A ligação que eu irei abordar no decorrer da minha aula vai ser a ligação covalente. Antes de começar o assunto, eu coloquei essa pergunta para que vocês entendam de uma maneira melhor o nosso assunto. Para que os átomos se ligam? Eles se ligam com a finalidade de adquirir maior estabilidade. Aqui eu coloquei a representação de dois átomos isolados. Eu coloquei os átomos de hidrogênio. E ao se ligarem, eles acabam formando a molécula de H2, que é o gás hidrogênio. Em cima dessa pergunta, eu irei conceituar ligações químicas. As ligações químicas surgem da necessidade de os elementos adquirirem estabilidade. Para isso, os átomos precisam ligar-se uns aos outros. De que forma que isso ocorre? Os átomos eles acabam perdendo, ganhando ou compartilhando os seus elétrons. E a partir dessas ligações surgem as substâncias. E essas substâncias formadas, dependendo das condições em que se encontram, pode sofrer transformações envolvendo ruptura, ou seja, envolvendo uma quebra de ligações já existentes e a formação de novas. A ligação química, ela está classificada em ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Hoje iremos estudar, aprofundar mais na ligação covalente. E o que que ela nos diz, A ligação covalente é a interação interatômica entre átomos de natureza não metálica por meio de compartilhamentos de elétrons. Esse compartilhamento ocorre entre um ou mais pares de elétrons entre os átomos com a finalidade de formar moléculas. Essa interação, ou seja, essa ligação, acontece com aqueles átomos que apresentam um maior poder de eletronegatividade. Ou seja, aqueles átomos que têm uma elevada tendência de receber elétrons. Eu coloquei aqui os elementos químicos, comumente nessa ligação, ou seja, os elementos químicos que estão envolvidos nessa ligação. O hidrogênio, o berílio, o boro, o carbono, o nitrogênio, o fósforo, o oxigênio, o enxofre, o flúor, o bromo e o iodo. Aqui são as três formas empregadas para representar uma ligação. E a gente utiliza essas fórmulas dependendo da ocasião. A primeira fórmula aqui é a fórmula molecular. A segunda fórmula é a fórmula eletrônica, também conhecida como a fórmula de Lewis, a estrutura de Lewis. Essa terceira fórmula é a fórmula estrutural. A ligação covalente, ela está classificada em ligação covalente comum, que é onde o par de elétrons é formado por um elétron de cada átomo, não importa se os átomos são iguais ou diferentes. E a ligação covalente também, ela está classificada em dativa, que é descrita como uma ligação covalente entre dois átomos, na qual os dois elementos os dois elétrons, que estão sendo compartilhados, provém do mesmo átomo. Aqui eu trouxe 3 exemplos que envolvem a ligação molecular. A água, que é o H2O. Aqui eu trouxe o
o gás hidrogênio. E aqui eu coloquei como exemplo também o GLP, conhecido como o gás de cozinha. Na sua composição, tem uma substância, né, molecular, que é o butano. E a representação que eu trouxe é da fórmula molecular. Aqui eu trouxe um exercício que eu estarei disponibilizando em uma parte do nosso site para que vocês pratiquem, e se surgir dúvida, que entre em contato para poder a gente resolver, né, tentar tirar essa dúvida, esclarecer, né? Aqui eu trouxe as referências de onde eu me baseei para montar a nossa aula. Obrigada e até a próxima.